Olá pessoal, saudações a todos mais uma vez. Eu estou gravando uma série de conteúdos aqui para ensinar vocês a calcular o resultado de medição do laboratório com incerteza, tá? E eu acho que eu apresentei aqui agora uma planilha, se você puder olhar na minha tela, uma planilha muito simplificada. Eu acho que vocês já devem ter visto isso aqui muitas vezes, né? Eu pelo menos faço isso há 10 anos. E há 10 anos eu encontro planilhas desse tipo até hoje, que são planilhas extremamente simplificadas, que poderiam até começar a dar uma luz assim para o entendimento, mas na verdade não, elas fazem o contrário. Esse tipo de planilha aqui, ela atrapalha o entendimento do que é o cálculo de resultado com incerteza. Eu vou começar a te apontar aqui uma série de problemas que esse tipo de planilha tem. Tá? Eu sei que a maioria dos laboratórios aí lidam com uma planilha simplificada como essa, que simplesmente vão listando fontes de incerteza, sem considerar grandeza, sem considerar variáveis, sem considerar os valores médios e o mensurando. E aí eu já comecei a listar os problemas que ela tem, né? Só que aí, se você usa isso aqui, muito provavelmente você cai numa incerteza fixa, que o pessoal chama de incerteza fixa do método. Ora, eu vou te dizer que isso aí não tem valor metrológico algum. Por quê? Porque quando você calcula uma incerteza definicional, uma incerteza esperada para aquele procedimento, nem é para o método, tá? Porque se fosse para o método, todos os laboratórios achariam a mesma. É procedimento. Método, 2 laboratórios fazem o mesmo. Procedimento, não. Cada um tem o seu. Então, seria uma incerteza fixa do procedimento. Isso é uma ideia péssima, uma ideia horrível. Porque, na verdade, qual o valor que uma incerteza fixa tem? O valor que ela tem, ela é puramente teórico. É aquilo que você espera daquele procedimento. Se a amostra for uma amostra muito boa, muito precisa, com baixa flutuabilidade, o que você espera daquele procedimento em termos de incerteza relativa? Aí sim, esse raciocínio aqui de calcular uma incerteza que fica fixa, ele tem algum valor para você ter uma noção, mas ele jamais vai ter um valor metrológico adequado, porque isso aqui é uma série de aproximações perigosíssimas, né? Parte do pressuposto que a amostra não contribui, que o seu material de referência, vamos supor que a fonte 3 aqui seja um material de referência, ou a fonte 2, por exemplo, seja um material de referência. Você acha que as amostras de campo, as amostras comerciais que você trabalha, vão ter o mesmo comportamento do seu material de referência? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque quando a amostra chega, muito provavelmente a grande variável que vai perturbar mais a incerteza vai ser a repetibilidade ou a repro interna da própria amostra. Né? E quando você despreza a amostra e quer reportar uma incerteza fixa, isso vira um problema, porque a sua incerteza com certeza vai estar subestimada, ou vai estar não representativa, muito fora da realidade. Né? Nós já fizemos em treinamentos aqui várias comparações de cálculo, quando você calcula uma amostra real com uma planilha simplificada como essa aqui, eu até poderia dar um nome um pouco, uma planilha tosca como essa aqui, né? E quando você pega aqui uma planilha, vou pegar uma de medição direta mesmo aqui. Quando você compara com uma planilha como esta aqui, ó, que tem o mensurando, que tem o cálculo, que tem as grandezas, que você vê de onde que vem o valor médio, de onde que vem as incertezas, né? Ou seja, resultado mais ou menos incerteza. Quando eu mudar a amostra, muda a média do pH indicado, aqui no caso é um valor de pH, e muda a sua incerteza. Então tem amostras que vêm com incerteza baixa, tem amostras que vêm com incerteza alta, e aí você passa por uma planilha dessa aqui, você vai perceber que isso é pura numerologia. Não adianta você manter uma incerteza fixa, porque não é você que decide a incerteza está lá, ela é de cada amostra, ela é de cada resultado, não é você que manda nela, é você que tem que ir atrás dela, estimá-la com coerência, com fundamento matemático. Não adianta listar fontes de incerteza da sua cabeça, dizer que isso aqui é operador, dizer que isso aqui é material de referência. Não, incerteza sozinha não existe. Uma planilha como essa aqui, ela deveria apenas servir para um suporte, assim, uma base para te ajudar a compreender um pouquinho o procedimento. Mas ela jamais deveria servir para usar como reportar o resultado, como expressão do resultado. Porque quem te garante, aqui deu incerteza expandida, por exemplo, de 0,57, no caso miligramas por litro. Quem te garante que todas as amostras vão ter essa incerteza? Tem amostra aqui que pode vir o dobro, pode vir 1,2, 1,8 de incerteza, né? Pode vir até menor, 0,3, por que não?
Isso aí varia demais. Então isso aqui é um pouco de invenção. Não é que ela é totalmente inútil, ela tem a sua utilidade, desde que você saiba utilizar. Esse tipo de planilha simplificada aqui, que não tem mensurando, que não tem grandeza, ela pode te dar uma ideia de como o procedimento se comporta, mas não pode ser uma forma de expressar o resultado. Eu sei que tem centenas ou dezenas de laboratórios que foram acreditados com planilhas desse tipo aqui, mas eu não estou aqui simplesmente para limitar a falar de acreditação. Eu estou aqui para falar de excelência, para você fazer o seu trabalho correto. E acreditação não é sinônimo de excelência, nunca foi e nunca vai ser. A excelência você busca compreendendo o conhecimento da metrologia por trás aqui, da matemática, da estatística. Não é simplesmente com selo que você obtém excelência. Muito bem. Dito isso, o que eu gostaria de destacar aqui? Que você precisaria, nessa coluna aqui, você precisaria adicionar uma coluna com o nome das grandezas e os seus valores médios. É necessário. Esse tipo de incerteza aqui, que você chama de estimativa, na coluna C, por exemplo, não tem sentido, não existe ela sozinha, ela precisa de um valor médio do lado. É igual eu falar assim, não, isso aqui é uma variância, mas a variável dona dessa variância não existe. Ora, se não existe a variável, não existe a variância. Percebe? Então, um formato como esse aqui, que não considera valores médios, que não considera mensurando, cadê a equação do mensurando? Eu fico procurando aqui e pergunto para a pessoa, quando eu estou no treinamento, quando eu estou fazendo curso online ou até mesmo presencial, cadê a equação do mensurando? Porque a equação do mensurando é que governa tudo. É ela que determina quais grandezas vão participar do modelo de cálculo e dessas grandezas, como serão estimadas as suas incertezas. Não são as incertezas que dão origem à equação do mensurando. Isso é um raciocínio invertido. Esse tipo de planilha aqui atrapalha muito o aprendizado quando você usa para reportar resultado, para calcular o resultado. Porque esse 0,57 aqui pode ser real para uma amostra. Para outra amostra ele pode ser completamente surreal. E onde que incorre o risco disso? Qual que é o problema? Se o seu laboratório toma a decisão com uma incerteza fixa do procedimento, ele gera um sério risco para a sociedade. Por quê? Quando chegar uma amostra de água, de alimento, para você analisar, ou mesmo uma amostra ambiental, em que você tem que calcular o valor médio dela, mais ou menos a sua incerteza, você precisa tomar uma decisão se aquela amostra é conforme ou não conforme para o uso. É isso que a sociedade espera. Então você precisa de uma boa margem de risco, bem calculada, bem fundamentada, para dizer, olha, sociedade, você pode consumir essa água, você pode consumir esse leite, você pode consumir essa carne. Para isso é preciso de uma análise de risco. E aí você vai ter um valor de mensurando aqui, mais ou menos a sua incerteza, para saber qual é o limite da sua decisão ali, onde é que você vai dizer, a partir de qual concentração você vai dizer que o resultado é conforme ou não conforme. E essa decisão vai dar suporte ao fiscal para multar, para sancionar, para autuar, digamos assim, em cima daquela atividade de fiscalização. Então você não pode ser negligente com a incerteza de medição, não pode ter uma incerteza fixa. Essa incerteza fixa, ela fatalmente vai contribuir para empurrar produto contaminado no consumidor. Ou então ela pode aumentar o risco de multar sem que o produto esteja não conforme, porque ela é uma incerteza falaciosa, é uma incerteza falsa. Você fica achando que é mais ou menos 0,57, está com a margem aqui. Quando você for calcular de verdade e ver que é maior, aumenta essa margem. Então, às vezes, aquele produtor que vai ser multado pode ser multado injustamente, aumenta esse risco. Ou o contrário, o produto pode continuar no mercado e a sociedade continua consumindo, mesmo que ele tenha uma toxina, mesmo que ele tenha um resíduo inadequado ali, acima do limite estabelecido pelo mapa, ou que seja uma água com bactérias em excesso, e você está contribuindo para isso, se você não calcular um resultado com certeza razoável. Voltando aqui à planilha de pH, olha a diferença. Aqui no caso é pH, poderia ser qualquer medida direta, Aqui nós temos os coeficientes iguais a 1 ou menos 1, e aqui nós temos uma medição direta. Mas veja bem, o cálculo a gente vê num outro conteúdo. Mas o importante é saber, olha aqui, mensurando, o meu mensurando é esse. É a soma das correções, e eu só subtraio aqui o pH obtido para dar uma correção de recuperação do pH.
que eu comparo com o padrão na hora. Então aqui, esse mensurando, essa minha célula D9 nesse caso, ela governa a planilha inteira. De que me adianta ter uma planilha aqui que eu até chamei de numerologia se eu não tenho uma célula que governa ela inteira, coeficientes que são inventados, que não tem cálculo, que não tem fundamento, né? Veja a diferença, olha aqui. O mensurando, eu derivo a equação em relação a cada variável e acho os coeficientes. Tanto é que esse aqui é -1, porque quando eu olho mensurando aqui, ó, eu tenho a soma das variáveis menos a última variável. Então a derivada do pH da amostra em relação a essa variável do pH obtido para o material de referência é -1. A derivada é -1. Então só aí você vê que existe uma lacuna imensa entre o que é álgebra de variável aleatória, o que a gente precisa fazer no laboratório, tratar com respeito o resultado com incerteza, não tratar com negligência, né? E aí você vê a diferença no resultado. Você pega um resultado mais realista, mais representativo, muito mais adequado para fazer uma análise de risco, para controlar os produtos que rodam no mercado, ou as amostras de campo, se for o seu caso, né? E a consideração que eu faço, que eu já fiz e vou falar isso em todos os vídeos, é o seguinte: não adianta, são casos especialíssimos que isso aqui passa a ser contraproducente fazer para todas as amostras, casos raríssimos, provavelmente não é o seu. Essa amostra de pH aqui você consegue fazer centenas delas por hora, é só vir aqui e trocar os valores que você já registrou na análise. Você perde muito mais tempo fazendo a análise do que calculando, porque a planilha já calcula tudo. É só você trocar os valores. E não adianta também que ela só calcule tudo. Não é a principal vantagem. A principal vantagem é que você pode conferir os cálculos, editar os cálculos, auditar os cálculos, né? Não adianta você vir também com um software caixa preta que eu não estou nem vendo o que ele está fazendo. Pode estar fazendo um monte de bobagem e a gente não consegue ir atrás. Então, assim, isto aqui é o mais importante. É você fazer valores médios. Olha só aqui, ó. Valores médios, mais ou menos, as suas incertezas. Isso é que dá base para cálculo. E aí você consegue fazer em 99% dos casos de todas as amostras, porque é isso que a gente precisa, saber se aquela amostra está contaminada ou não. Não adianta dar um resultado médio por amostra e uma incerteza que fica fixa a longo prazo, né? Não adianta, porque aquela incerteza ela é falsa. Ela não tem o fundamento, ela não tem a característica, ela não carrega a característica da amostra. E paro por aqui, depois a gente volta com mais conteúdo sobre resultado com incerteza de medição para laboratórios.